Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bem-vindo, domingão, dia de votação, para rimar aqui. Tô eu gravando um dia antes, sabadão, às 9h40, gravando esse vídeo da Itaúsa, que é clássico aqui no canal, todo domingo tem. Então, boa votação para todos, tomara que domingão esteja um sol do jeito que tá fazendo aqui em Jundiaí. Agora são 9h40 e tá 27 graus, pessoal. Então, tá bem calor, né? Bem-vindo à primavera-verão. Bom, boa votação. Antes da votação, talvez você assista esse vídeo, porque eu devo postar bem de madruga, para vocês se divertirem aí com a Itaúsa. Mas esse papo desse conteúdo aqui, pessoal, também vai englobar índice Bovespa, como vocês estão vendo. Também vai englobar dólar. Também vai ter EWZ, como que tá a ótica do gringo em relação à nossa bolsa pré-eleição, tá? Juros, curva de juros, e aí a gente finaliza com Itaúsa e eu vou dando uns pitacos. Semana que vem tem reunião do Fed, aquela coisa toda bonita de mercado. Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês é o gráfico caranguejo, daquele cenário que a gente comentava com vocês aqui no canal Clube dos Dividendos, que tenderia a acontecer desde o início do aumento de juros e também do ano eleitoral. Então lá, não digo em março, quando começou, março de 2021, quando começaram as subidas de juros, mas se vocês pegarem o histórico aqui dos vídeos do canal, pessoal, a partir da máxima de julho, ou máxima de julho não, quando o Roberto Campos subiu 1% os juros de uma vez só, ali eu falei, pessoal, chegamos não no topo, não dava para saber, mas chegamos em um momento onde romper para cima é a hora de vender, romper para baixo é a hora de comprar, ou seja, sem direção. É o tal do caranguejo, tá? E eu simbolizo essa precificação, esse comportamento via preço, a única maneira que a Faria Lima tem de dar um sinal, de dar uma resposta, de dar uma opinião é via preço, tá? É exatamente aqui, ó. Então nós saímos de outubro de 2020, tá? Navegamos aqui por um cenário de alta com juros baixíssimo, 2%, tá? E justamente em março, a gente teve a primeira queda. Não só a queda veio pelo aumento dos juros, o Selic sai de 2 e vai para 2,75, eu não me lembro, 2,50, 2,25, etc. Mas também nós tivemos ali o pior momento da nossa pandemia. Tá? Lembre o caos que foi em março e depois foi repercutido nos sinistros das seguradoras. Tá? E o lado oposto foi repercutido nos leitos dos hospitais. E depois nós tivemos mais uma alta. Tá? E essa alta aqui, pessoal, eu considero a alta migué. Tá? Então, durante toda essa alta, de março em diante, eu já comecei a colocar na minha cabeça que, olha, rompeu para cima, e nesse caso romper para cima é romper a máxima de 2021, pré-março, como rompemos aqui em junho, julho, tá? Esse rompimento aqui foi fake, na minha opinião. Porque as condições macro não estavam mais favoráveis aqui do que estavam aqui. Tá? Então, se tivesse um indicador tipo o IFR da vida, ele ia estar dando uma divergência. Tá? De preço para cima e indicador para baixo, por exemplo. Tá? Legal. Mas da mesma maneira que a gente foi apertando as condições financeiras, tá certo? Nós tivemos, além do aperto, nós tivemos a PEC dos precatórios, que está simbolizada nessa fase aqui, ó. Tá? Que foi ali setembro, outubro e novembro. Tá? E eu com a mesma máxima. Olha, mesmo apertando as condições financeiras, tá? Nós ainda tivemos um ano inteiro de 2% de taxa de juros. Então demora. Ou seja, se rompermos para baixo, é hora de comprar. E esses são os dois fundos que eu carreguei. Esse aqui eu carreguei para 2021, tá? E esse eu carrego para 2022. Como não rompemos, carrego para 2023. Se romper, é hora de comprar, na minha opinião, tá? E aí, quando nós rompemos na PEC dos precatórios, o mercado deu sinal, olha, passou o fiscal, ou seja, eu adoro notícia ruim, eu adoro notícia boa, Faria Lima. Eu só não gosto de não saber, da incerteza. Quando a gente teve a certeza de quanto ia ser o rombo, o primeiro rombo do teto veio aqui, show, o mercado voou. Por quê? Política fiscal, como foi a PEC dos precatórios, ponto 1, a primeira PEC, tá? É boa para o mercado no curto prazo, faz preço no curtíssimo prazo. E aí, o alvo estava definido. Pum. Legal, tá? Chegamos, pessoal, em 2023, nesse tipo de padrão aqui, ó, 21 a 24 mil pontos de alta, entre 20% a 30 não, entre 20% a 22%, tá, de alta, de uma mínima para uma máxima, eu já falo, poxa, tá na hora de vender.
Tá na hora de vender. É esse modus operandi que me colocou aqui neste momento pós-PEC dos benefícios, que foi o mesmo comportamento da PEC dos precatórios. Então, a história não se repete, mas ela rima. Tá? Quando soubemos quanto ia romper o teto, e espero ter gerado valor para vocês aqui no Índice Futuro. Nós tínhamos pontos nos relatórios que eu passo semanalmente para quem é membro do canal, aqui 96.970, 96.020. Tá? E aí, quanto subimos dessa mínima até a máxima aqui, pré-primeiro turno? 20 mil pontos, está muito próximo, 21%, muito próximo. Tá? E agora, pessoal, vem a direita do gráfico. O que eu imagino que vai acontecer com a direita do gráfico? Tá? Vamos lá. Nós devemos ter o meu cenário base. Tá? A única maneira de azedar a bolsa, e o azedar para mim é romper essa mínima, que agora está para 2023, mais uma mínima para 2023. Tá? Estou desenhando em vermelho as mínimas. Tá? Então, se rompermos, eu já vou falar para você qual é o cenário de rompimento. Vou falar agora. Na minha opinião, a gente só rompe os 106.435 e vamos aqui para os 102.915, 101, 180, caso haja um terceiro turno. Tá? Não acredito que se Bolsonaro ganhar, a bolsa caia. Não acredito que se Lula ganhar, a bolsa caia. Mas eu acredito que se Bolsonaro ganhar, se Lula ganhar, por exemplo, tá? E o Bolsonaro repetir ou tentar repetir o modus operandi, como foi a semana passada, algo parecido com o Capitólio nos Estados Unidos, isso deve trazer muita incerteza para o mercado. De novo, o mercado gosta de notícia boa, notícia ruim. Por isso que ambos os candidatos vencendo, na minha opinião, é bolsa para cima. Tá? Agora, se tivesse terceiro turno, e eu acho que foi muito do que aconteceu de queda essa semana, foi muito isso, tá? Não pesquisas necessariamente, tá? Porque elas também não estão com credibilidade para isso, mas principalmente esse papo de que, acho que vai ter um terceiro turno, tá? Acho que vai ter tensão pós-eleição. Então, o meu cenário base não é esse, não é o do terceiro turno, tá? O meu cenário base é que perdedor vai ficar muito forte, seja ele Lula ou seja ele Bolsonaro, e vai ter protagonismo nas próximas eleições e vai falar, perdi, legal, bola para frente. Tá? O povo escolheu. Beleza? Então, o meu cenário base é o quê? A gente dorme até pode ser no mínimo aqui 103.220, 112.760. É o cenário amarelo. A gente não cairia mais do que lá. Tá? E o norte, ou seja, o verde, um repeteco, pessoal. Eu sou um analista que vai sempre colocar para vocês aqui projeções, quando certas e quando erradas, mas com base sempre no contexto. A história não se repete, mas ela rima. Então eu estou projetando os tais 20%, 21%, 22%, tá? A partir da mínima pré-primeiro turno. Tá? E isso gera um alvo para mim aqui nessa pancada de pontos. 123, 124, 125, 126, 128. Tá? Especificamente esses pontos aqui. Tá? Então, esse é o meu cenário base. Tá? Esse é o meu cenário base. Beleza. Segundo cenário para o índice Bovespa, vamos supor que tenha rusga. Independente do resultado, quem for campeão, tem a treta. Tá? Se vier treta vulgo terceiro turno, seja por uma semana, seja por duas, seja por um dia, pessoal. Um dia também não. Seja por 3 dias, 3 pregões, tá? Aí eu tenho um segundo cenário que não é meu base, que a gente enxuga, ultrapassa o 113, usa o 113 como resistência, inclusive depois, tá? E vem direto para os 102, 915 ou 101, 180. Mesmo chegando nesse ponto de 101 aqui, ou 102, 915, mesmo chegando nesse ponto, eu ainda vou acreditar que até dezembro a gente vai ter o verde. Se ele não vai vir para cá, se ele não vai vir a partir da mínima pré-primeiro turno, tá? Ele virá a partir do 101, 102. Tá? Aí eu projeto 20% para cima. A gente chegaria a um alvo, pessoal, algo em torno de 123, 124 mil máximo, 122 mil máximo. Tá? 123.500 ali. Tá? Ao invés de projetar, então, 21%, 22% a partir da mínima pré-primeiro turno, tá? Eu projeto um pouquinho mais abaixo. 4 mil pontos abaixo aqui. Aproximadamente 3,5, 4 mil pontos aqui abaixo. Tá? E aí, do 128, menos 4 dá 124. Tá? Do 121, menos 4 dá 119. Ou seja, eu ainda tenho o verde até dezembro.
Seja ele projetado a partir do 112, 113, seja ele projetado a partir do 101, 102. Certo, pessoal? Pragmático é isso, tá? Que eu espero que aconteça. Brasil, estrategicamente, para alocação de recursos, me parece muito bem colocado, tá? Nesse final de ano, principalmente as small caps. Aí eu já vou falar o porquê com a curva de juros, tá? Doleta, pessoal, a dolinha, tá? Eu tô Zé Vendinha, então eu, independente do candidato, de novo, ganhar um ou ganhar outro, show de bola, dolinha para baixo, tá? O problema do dólar é o terceiro cenário, é o terceiro turno. Terceiro cenário, terceiro turno, tá? Se tiver estilo Capitólio aqui no Brasil, aí ferrou, tá? Aí o risco vai para cima. Aonde que o dólar vai? Não é meu salário base, mas tem que pôr aqui. 551,5, mínimo. Depois tem os outros 3 pontos aqui em sequência. 5,63, 5,65, 5,68. Esse é o cenário. Tá? Nós faríamos aqui também, vou pôr de vermelho, né? Porque é ruim, péssimo, pra falar a verdade. Para a inflação, inclusive. Seria esse movimento. Tá? Agora, é o oposto. Quer dizer, o oposto não é esse o movimento, mas é quase o oposto. Tá? Que é esse movimento que eu espero. Pum. O oposto. Literalmente. Tá? Onde o nosso principal destino é o 4,96, 4,95, 4,89. Essa é a região de preços aqui. Tá? Com grande pedágio, os 5,110, mas lá em dezembro, até o final do ano, a gente fecha, quem sabe, é abaixo dos 5. É um cenário básico que eu tenho. Otimista, pessoal? Puta, pra caramba. Por quê? Porque nossos juros estão nas alturas. Tá? Eu ainda considero esse dólar descorrelacionado com o que o nosso juros está pagando. Beleza? Então é isso. Esses são os dois cenários para os dois grandes ativos aí, principalmente vocês que tradam. Como é que tá o EWZ, pessoal? Como é que ficou o EWZ? Meio do caminho. Tá? Eu acho que é o mais técnico aqui, o EWZ. Ou seja, ele está a 50% do topo histórico e ele está a 50% da mínima de 2021. Beleza? Então o EWZ dormiu tranquilo. Bem na ótica do gringo. Tanto faz, tanto fez. Eu acho que o medo para esse cara aqui é se tiver terceiro turno. Tá? Até quando vai ter o terceiro turno? Fatos de contestação, de eleição, de urna e etc. Tá? Juros, pessoal. Espero ter gerado valor para vocês também. Tá? Eu que postei um vídeo aí, o melhor momento para se investir em small cap, tá aqui. Por quê? Porque o nosso juros tô igual ao dólar. Zé Vendinha. Tá? Mas nos juros não é Zé Vendinha, é Zé Estabilidade. Então, se o dólar ainda não se estabilizou, quer dizer, até está estável, mas está muito volátil, né? Entre 5,11 e 5,40 é muito volátil. Tá? Eu acho que ele vai se estabilizar entre 5,89 e 5,11, em 4,89 e 5,11. Tá? Eu acho que essa vai ser a estabilização pós-eleição. Tá? O nosso juros já estabilizou. Tá? Ele não deu sinal ainda, só que ele dormiu o pré-segundo turno na máxima. Eu não tenho o cenário base que os juros passa dos 12%. Então ele até pode dar uma beliscada aqui no pós-eleição e fechar. Tá? E essa beliscada vai fazer cair uma small cap ali na segunda-feira, na terça no máximo, e ser o melhor momento para o rush natalino. Então eu estou muito mais sensível às small caps, tá, do que as empresas de commodities, do que as exportadoras, porque eu vejo que elas podem surfar, não o pós-PEC dos benefícios aqui, de um fechamento fortíssimo dos juros, mas elas podem surfar aqui um mini-mi aqui, né? Um quase fechamento robusto, pelo menos até os 11,12, 11,17, tá? Até quem sabe os 10,50, tá? Juros a 10,50, pessoal, Ibovespa a 124, 128 mil. Bingo. Tá? Juros abriu para 12,75, é aquele ponto lá do 102 e do 101 que eu falei para vocês, é o terceiro turno. Tá? Eu acho que só assim nós abrimos os juros, porque nosso juros real tá galopante, é o maior do mundo, tá? E não temos ali o porquê, na minha opinião, a não ser o terceiro turno para abrir juros. Bom, pessoal, um cenário aqui corajoso, vamos assim dizer. Brunão deve errar algum dos três, né? Eu falei sobre índice, dólar e juros. Raramente dificilmente eu vou conseguir aceitar os três, mas esse é meu cenário base, esse é meu viés. Tá? Então eu vou trabalhar minhas posições táticas, os meus trades, né? Sempre com esse viés. Né? Tenho sido muito feliz em MRV no pós-crash dos dados operacionais, com esse viés, e também em Dux. Tá? São os dois grandes vieses ali de trade especulativo.
tá? De ações neutras. MRV, porque aprendeu a fazer a carteira de clientes não só baseada ou com tanto peso assim no Minha Casa Minha Vida. E a Eduque, mesma coisa. Ela não depende do FIES, como o mercado precificou, que dependia, na minha opinião. Então foi oportunidade. Tá? Agora, Itaúsa, finalmente, pessoal, agora no 15º minuto aqui. Pessoal, eu deixei a Itaúsa para o final porque tem pouquíssimo para se dizer. O que eu acho da Itaúsa, pessoal? Devagar e sempre, tá? Devagar e sempre ela deve manter aqui, ó, tá? Um canalzinho de alta, certo? Não rebalancei aqui, falei para vocês. Eu só faço rebalanceamento na Itaúsa, pessoal, de 11,17 para cima, tá? E é lá que eu acho que ela vai bater, tá? 11,17 para cima. 11,17 sendo o primeiro, 11,64 o segundo, depois 12,2. E vocês já percebem aqui que eu começo a ser também um pouquinho otimista, por que não? 12,71, 13,25. Por quê? Eu acho que o resultado do Itaú vai ser esplendoroso, não só no terceiro tri, mas no quarto tri também. Tá? A condição de fiscal expansionista e política monetária contracionista é perfeita para o setor. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Espero ter gerado valor para vocês. Agora, azedou. Vamos colocar o azedume, né? O azedume está aqui nas pontas amarelas, tá? Sendo que o cenário base é 9,15 e 9,6. Eu não tenho cenário base que ele vá para 8,31, 8,14. Independente. Até o terceiro turno, se rolar aí uma rusga, tá? Não acho que a Itaúsa perde. Beleza? Porque tem os resultados corporativos no meio. Vai ser uma miscelânea de informação semana que vem, pessoal. Tá? Eu acho que o índice futuro vai ser o mais volátil aí de todos eles, ele e o dólar, tá? Juros e ações mais comedidos. Beleza? Bom, feito isso, um grande abraço para vocês. Gosta de operação tática? Tem uma graninha separada? Quer aproveitar, pessoal, o pós-eleição, já que estou falando com vocês no sábado para ser postado no domingo? Carteira de opções e de swing trade em ações. Abre segunda e fecha sexta. Primeiro link na descrição com desconto de 50%. Tchau, tchau.